ser lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas e copos. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Impressionante, porque os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém, da capital religiosa do povo judaico, para corrigir Jesus, para dizer para Jesus como ele tinha que se comportar. Muitas vezes nós somos parecidos, nós queremos dizer para as pessoas a maneira com que se deve comportar, e eles vieram para isso e disseram: porque os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque é uma tradição do povo daquela comunidade, daqueles mestres da lei, daqueles fariseus. E Jesus vai dizer, né, qual que é o problema deles. Está certo, tem razão, tem que lavar a mão para comer, senão, né? Todo mundo diz que os nossos pais sempre ensinam a gente a lavar a mão antes de comer, né? Mas o que eles queriam fazer era corrigir, dizer. Aí Jesus vai dizer: olha, vocês estão acostumados a fazer um monte. Deus deixou os 10 mandamentos. Vocês criaram, ele não falou isso, eu estou falando. Então vocês criaram um monte de leis, um monte de normas. E vocês acham que essas normas substitui a lei. A lei, o que é que diz? A lei diz: amar a Deus de todo o teu coração e amar o próximo. O resumo da lei é essa. E vocês colocaram um monte de coisas que às vezes é até contrário à lei, né? Vamos dizer, os judeus, para não pagar o imposto nos fazer, não sei o que, eles pegavam, não queriam tratar dos pais uma certa idade, quando o pai ficava, não conseguia, perdia o uso da razão, não tinha mais utilidade, eles não queriam cuidar, não queriam pagar, e eles criaram
normas religiosas que aliviavam ele de cuidar dos pais. E Jesus vai dizer, mas vocês fazem um monte de coisas, um monte de leis, criam um monte de coisas que não precisa. E vocês usam disso para julgar, condenar os outros. E ele vai dizer uma coisa que é impensável no mundo judaico, que depois vai se tornar, vai dizer, o que entra na boca do homem não faz mal, não é isso que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, isso é o que contamina. Imagine um judeu que não pode comer porco dizer uma coisa dessa, que entra, não contamina o homem. Tanto que depois toda polêmica vai ser, dos primeiros cristãos, vai ser por causa disso. O que é que, diante do judaísmo, o que é que que coisas eles deviam fazer? Abster-se, e chega-se a um consenso para dizer, olha, vamos, por respeito aos judeus, não fazer isso. Mas é claro, começa a criar uma mentalidade, que é a nossa mentalidade de hoje, que algumas coisas, quer dizer, que entra na boca do homem não é um problema, é o que sai. E aí o que sai da boca a gente não cuida. O que sai da boca do homem, o que faz mal para o homem, é as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas. É isso. Tantas outras coisas que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje. É isso que faz mal, que sai. E aí eu digo a mesma coisa sempre, porque eu digo assim, mas como o homem e a mulher pode? Como é que o homem e a mulher pode, a boca do homem, como é que a boca do homem pode sair coisas boas? Como é que é o jeito? Qual é o único jeito da boca? Porque nós somos pecadores, gente. Nós somos pecadores, então qual é o jeito que a gente pode, da nossa boca, pode sair coisas boas? Como é que pode ser isso? Como é o caminho para isso? E eu não tenho outro caminho para isso. É observar o que Deus faz na tua vida. É observar como Deus te trata, como Jesus se manifesta no teu dia a dia, como Ele tem carinho com você, como Ele te perdoa. Gente, eu aplico isso para mim todos os dias. Todos os dias acontecem coisas maravilhosas na minha vida. Todos os dias, não tem um dia que Deus me abandona. E aí eu vou no hospital, um doente me chama a atenção. Eu vou na confissão, as confissões me chamam a atenção, a maneira que os jovens, as pessoas se confundem. Estou dizendo para vocês, acontece todos os dias tantas graças, que eu fico dizendo, puxa vida, me ajuda a olhar para a realidade das pessoas com desejo de que elas encontrem aquilo que eu encontrei. Porque eu encontrei a presença dele todos os dias, ele cuida de mim, ele me dá sempre um lugar. Ontem, desculpa, tem tantas coisas que me preocupam, tem a coisa com relação aos padres da paróquia, porque tem que estar tudo regularizado no cardeal, algumas coisas. Eu chamei os padres para me ajudar, mas eu tenho que dar conta para eles, dos padres. Ontem eu falei com ele, fiquei tão contente, meu Deus do céu, consegui falar, olha, eu preciso resolver essas questões. E eu fiquei contente. Eu falei aquilo, estava imaginando, pensando. Eu fico pensando, puxa vida, é tão bonita a nossa paróquia, tantas confissões. Estou dizendo para vocês, não estou falando bem da paróquia, por exemplo, eu queria que viesse 1.200, 1.500 pessoas que confessam na Santa Igreja. Eu queria que confessasse 1.000 e a gente ia arrumar padre, ia fazer uma comunidade. Para quê? Para que essas coisas do coração do homem, para que eu aprenda a perdoar. Porque se Jesus disse para você, eu te absolvo de todos os pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você está com raiva, chateado, você fala mal da tua esposa, não sei de quem, de quem você tem mágoa, porque você tem razão, a pessoa te tratou mal como animal, mas você precisa perdoar. Você não pode viver daquela maneira, não pode.
tem que ter a graça de Deus. E para ter a graça de Deus, precisa do sacramento, precisa ser perdoado. Deus precisa vir em teu auxílio e dizer: olha, eu te absolvo, eu te amo, eu te perdoo. Tenta perdoar, tenta. Por que você deve tentar perdoar? Porque é tão bom. É como aquele devedor que devia lá uma fortuna, não sabia como pagar, ia preso toda a família, e ele pediu, suplicou, e aí imediatamente o patrão perdoou. Que maravilha! Mas ele foi perdoado e depois encontra outro e aí trata mal. Pois é, Deus não quer isso que a gente faça. Deus quer te tratar bem, quer te perdoar, quer tirar do teu coração e quer que você aprenda a dimensão de Deus, o perdão e a misericórdia de Deus. Por que Deus quer isso? Porque nós vamos ser os mais bobos do mundo? Não, Deus quer isso para que você experimente a plenitude de Deus, para que você, como diz a segunda lei, você não viva da mentalidade do mundo. Que coisa horrível, gente, a mentalidade do mundo. A gente precisa comprar coisas, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer, a gente vive num mundo que a gente é determinado pelo mundo e a gente é escravo do mundo. E Jesus, Ele quer que a gente não seja escravo, que a gente use das coisas do mundo e seja um cidadão dos céus. Ele quer que a gente experimente uma humanidade, do outro mundo, que a gente olha, não tem inimigos, os outros podem nos matar, mas a gente não tem inimigo. Então, Ele quer que a gente viva plenamente. Vamos pedir a Deus isso, que nos ajude. Nós estamos, é isso, Deus quer uma plenitude para a nossa vida. E se a gente, na nossa boca, sai, maldade, juízos, condenação, a gente vive do ponto de vista religioso, não tem cuidado, também aquela pessoa lá, ela não está bom, ela precisa se converter, precisa mudar a vida dela, e a gente precisa ser companhia, e ela precisa olhar para alguém para poder mudar a vida. Ela precisa ficar apaixonada pela tua vida. A gente não muda o outro, a gente muda porque se o outro vê que a nossa vida é bonita, se o outro vê que a nossa vida é plena, é bonita, é alegre, se somos felizes, se os cristãos fossem felizes, o mundo se converteria. Então o problema é nosso. Então vamos pedir a Deus isso, que nos ajude a olhar, a não ficar julgando, não ficar condenando, nós não somos para condenar ninguém, nós somos para viver a experiência do amor de Deus, porque Deus nos ama. Que coisa maravilhosa, Então vamos pedir ao Senhor isso, que nos dê essa grande graça de despedir, que saia da nossa boca coisas boas, que a gente possa edificar as pessoas, que a gente possa perdoar as pessoas, que a gente possa valorizar as pessoas que Deus nos dá, naquilo que elas são capazes. A pessoa não é capaz de muita coisa, valoriza naquilo que ela é capaz. Vamos pedir ao Senhor essa grandeza de ajudar os outros a reconhecer a presença, a beleza de Deus, que a nossa vida seja instrumento disso, que a gente possa viver assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra do Senhor, nossos corações se elevam em preces a Deus, nosso Pai, para que sua palavra dê fruto em nossa
nossa vida, rezemos. Por vós